pinha é um símbolo que transcende fronteiras culturais e temporais. Ela aparece em uma variedade de contextos ao redor do mundo, desde os antigos templos egípcios até as tradições hindus e o Vaticano. Este pequeno objeto natural, aparentemente simples, carrega em si um profundo significado espiritual que toca em questões essenciais da humanidade: conhecimento, iluminação e a conexão com o divino. Ao observarmos como a pinha é retratada em diversas civilizações, podemos ver que ela simboliza um ponto em comum entre todas elas, algo que vai além de culturas e religiões. Na cultura hindu, por exemplo, a pinha está associada à glândula pineal, que por sua vez é ligada ao terceiro olho. Este terceiro olho, ou Ajna Chakra, é considerado o centro de nossa intuição e sabedoria espiritual. Através da ativação desse olho, acredita-se que o indivíduo possa alcançar níveis elevados de consciência e percepção, enxergando verdades além do mundo físico. Esse conceito é amplamente aceito em tradições esotéricas, onde a glândula pineal é vista como o portal para o espiritual, algo que a ciência moderna também começa a investigar em relação à neuroplasticidade e percepção. Os egípcios antigos também utilizavam o simbolismo da pinha em suas representações. Ela está presente em esculturas e gravuras, frequentemente associada aos deuses que transmitiam sabedoria. O deus Osíris, por exemplo, é frequentemente retratado com uma pinha em suas representações. Essa associação sugere que os egípcios entendiam a pinha como uma ferramenta espiritual de ascensão, ligando o ser humano a um plano mais elevado de existência, além da vida terrena. Este símbolo, entre tantos outros, aponta para a busca pelo conhecimento profundo e a iluminação. No contexto ocidental, o Vaticano oferece um dos maiores exemplos do uso da pinha em um ambiente religioso. No centro do Vaticano, existe uma enorme escultura de uma pinha, uma das maiores do mundo. Este artefato, que foi trazido da Roma Antiga, foi mantido como um símbolo central no coração do cristianismo. O fato de o Vaticano abrigar este símbolo em sua praça principal indica a importância da pinha como um ícone de sabedoria e iluminação, uma ponte entre o mundo espiritual e o mundo físico. Outra observação interessante é o uso da pinha no bastão do Papa. Não é coincidência que a figura máxima da Igreja Católica carregue esse símbolo em suas cerimônias. A pinha no topo do bastão papal indica que a Igreja, de alguma forma, mantém o conhecimento antigo sobre a pineal, o centro de iluminação espiritual do ser humano. Isso nos leva a questionar até que ponto as instituições religiosas possuem uma compreensão mais profunda dos símbolos que muitas vezes são apenas decorativos para o público comum. Por fim, podemos notar que a pinha, em suas diversas aparições, nunca é um símbolo isolado. Ela está quase sempre associada a figuras de poder, como deuses ou líderes religiosos. Isso reforça a ideia de que ela é um símbolo de algo elevado e transcendente, um conhecimento reservado para aqueles que ocupam posições de autoridade espiritual. Compreender o significado da pinha nos ajuda a perceber que, mesmo em tempos antigos, havia uma busca incessante por respostas maiores, e essa busca estava intrinsecamente ligada à espiritualidade e à sabedoria interior. A bolsa misteriosa é um símbolo recorrente encontrado em diversas civilizações antigas, aparecendo em artefatos e murais da Mesopotâmia, do Egito e até da América Central. De início, sua representação pode parecer enigmática, mas, quando analisada mais profundamente, ela revela uma ligação simbólica com o conhecimento necessário para moldar e sustentar civilizações. A bolsa, em várias culturas, parece carregar não apenas objetos físicos, mas algo muito mais importante: a sabedoria, as ferramentas e as técnicas que permitiram a evolução de sociedades avançadas. Na Mesopotâmia, a bolsa é frequentemente vista nas mãos dos Anunnaki, deuses que, segundo os textos antigos, trouxeram conhecimento para a humanidade. Esses deuses são retratados segurando a bolsa como se estivessem oferecendo algo precioso. Ao longo dos murais e representações dessa cultura, a bolsa é sempre posicionada de maneira que sugere seu valor, como se contivesse as chaves para o desenvolvimento da civilização. Se olharmos para essa bolsa não como um simples artefato, mas como um símbolo, ela pode representar as ferramentas intelectuais e espirituais que os deuses entregaram aos humanos. Essa interpretação é reforçada por sua presença em outras culturas. No México, entre os Olmecas,
vemos representações semelhantes de figuras divinas segurando uma bolsa. Isso não pode ser uma coincidência, especialmente considerando que essas civilizações estavam geograficamente distantes e sem aparente contato umas com as outras. A repetição do símbolo sugere que a bolsa poderia simbolizar algo universal, uma conexão com um conhecimento profundo e compartilhado entre diferentes culturas que moldaram o mundo antigo. Teorias sugerem que a bolsa pode simbolizar o domínio de tecnologias avançadas ou mesmo conhecimentos sagrados transmitidos aos líderes dessas civilizações. Essa ideia nos leva a refletir sobre o que estava contido nessas bolsas. Não se trata de algo físico, mas de um simbolismo maior, o poder de transformar o ambiente ao seu redor. De certa forma, a bolsa seria o equivalente a manuais de criação de civilizações, o conhecimento necessário para construir monumentos, organizar sociedades e estabelecer normas e leis. Além da parte prática, a bolsa também pode ser vista como um símbolo de equilíbrio. Tal como a pinha representa a sabedoria espiritual e a iluminação, a bolsa seria o recipiente dos recursos e ferramentas materiais para concretizar essa sabedoria no mundo físico. Em diversas representações, como nas imagens dos Anunnaki e dos Olmecas, a bolsa está em uma das mãos, enquanto a outra carrega algo simbólico, como a pinha. Essa dualidade sugere que tanto o conhecimento espiritual quanto o material eram necessários para a criação de sociedades prósperas. Por fim, o símbolo da bolsa nos leva a pensar sobre as civilizações perdidas e seus conhecimentos ocultos. O que exatamente esses povos sabiam que foi transmitido de geração em geração através desses símbolos? E mais importante, o que perdemos ao longo da história que nos desconectou desse conhecimento ancestral? A bolsa, com seu mistério ainda não totalmente desvendado, permanece como um símbolo poderoso que pode nos ajudar a compreender mais sobre as sociedades que antecederam a nossa e suas visões sobre a criação de civilizações. É intrigante pensar que civilizações antigas, espalhadas por diferentes continentes e sem contato aparente, compartilham símbolos semelhantes, como a pinha e a bolsa. Quando observamos essas representações em culturas tão distantes quanto a Mesopotâmia, o Egito, a América Central e até a Ásia, somos levados a questionar como é possível que esses mesmos símbolos surjam repetidamente. A presença desses símbolos em diferentes partes do mundo sugere uma conexão mais profunda entre essas sociedades antigas, talvez uma conexão que transcende os limites físicos ou cronológicos estabelecidos pela história convencional. Na antiga Mesopotâmia, encontramos imagens de figuras divinas segurando uma pinha e uma bolsa. Essas mesmas figuras aparecem na arte olmeca, com Kukulkan segurando a bolsa sagrada. Como essas culturas poderiam ter compartilhado esse símbolo, se de acordo com a narrativa histórica tradicional, elas estavam completamente isoladas umas das outras? Essas representações comuns indicam que pode ter havido um intercâmbio cultural, ou talvez até mesmo um conhecimento universal compartilhado entre elas, seja de maneira física, espiritual ou simbólica. Essa questão leva a especulações sobre a origem do conhecimento dessas civilizações. Poderiam esses símbolos comuns apontar para uma origem ou influência externa, talvez de uma civilização mãe que espalhou seu conhecimento pelo mundo? Uma hipótese amplamente discutida entre estudiosos alternativos é que essas civilizações foram influenciadas por um grupo avançado de seres que trouxeram consigo conhecimentos tecnológicos e espirituais, e que esses símbolos, como a pinha e a bolsa, serviam como uma forma de transmitir e preservar esses ensinamentos. Outro ponto fascinante é que essas civilizações, separadas por oceanos e por milhares de anos, construíram monumentos megalíticos com precisão técnica e simbólica semelhante. As pirâmides do Egito, os templos da Mesoamérica e os sítios arqueológicos na Turquia, como Göbekli Tepe, são exemplos de construções impressionantes que, apesar de suas diferenças geográficas, compartilham características simbólicas e estruturais. A presença desses símbolos em seus murais e esculturas reforça a ideia de que havia um sistema de crenças ou um código simbólico universal permeando essas culturas. Esses símbolos também serviram como ferramentas de poder, orientando não apenas as elites, mas as massas que seguiam suas lideranças. O conhecimento sobre o uso desses símbolos provavelmente era restrito às classes sacerdotais e aos governantes, que compreendiam a profundidade espiritual e filosófica contida em cada um deles. O público comum,
Embora exposto a esses símbolos, talvez não entendesse completamente o que eles representavam, vendo-os mais como emblemas de poder e autoridade. Ao explorarmos a conexão entre essas civilizações antigas através de seus símbolos comuns, percebemos que há muito mais a ser descoberto sobre nosso passado. Esses símbolos desafiam a narrativa de que as civilizações se desenvolveram isoladamente e sugerem que havia uma troca de conhecimento e talvez uma influência que ia além das limitações geográficas e tecnológicas que conhecemos. Eles podem ser as pistas que nos ajudam a entender uma rede mais ampla de civilizações antigas, conectadas por algo que ainda não compreendemos totalmente. Os antigos murais e esculturas das civilizações mesopotâmicas, egípcias e americanas frequentemente retratavam figuras com cabeças de serpente ou de águia. À primeira vista, essas representações podem parecer literais, como se essas culturas acreditassem que seus deuses ou figuras divinas realmente possuíssem essas características físicas. No entanto, quando mergulhamos mais profundamente no simbolismo dessas imagens, percebemos que elas representam estados mentais e espirituais, e não apenas formas físicas. A serpente, por exemplo, é um símbolo antigo de sabedoria, renovação e poder espiritual. No Egito, a serpente Uraels era usada na coroa dos faraós, simbolizando proteção e iluminação espiritual. Na Mesopotâmia, vemos representações dos Anunnaki com cabeças de serpente, sugerindo que eles eram vistos como seres com uma compreensão superior do cosmos e da natureza da realidade. A serpente não é uma figura de medo, mas um arquétipo de conhecimento profundo e da capacidade de se regenerar, como o ciclo da vida e da morte. Por outro lado, a águia sempre foi associada ao poder e à visão clara. Em várias culturas, desde Roma até a Mesopotâmia, a águia é retratada como um símbolo de poder militar, controle e soberania. A cabeça de águia nos murais mesopotâmicos, como nas representações de Ninurta, não deve ser interpretada literalmente, mas como um indicativo de uma mentalidade guerreira, uma força que controla e governa com firmeza e visão estratégica. Assim, essas figuras com cabeça de águia eram vistas como protetores e líderes, capazes de enxergar além do óbvio e tomar decisões a partir de uma perspectiva mais ampla. Essa diferenciação entre a águia e a serpente reflete uma dualidade interessante entre poder e sabedoria. Enquanto a águia simboliza o domínio e a autoridade sobre o mundo físico, a serpente representa o conhecimento espiritual e a conexão com o divino. Essas duas mentalidades, quando combinadas, formam o equilíbrio necessário para liderar uma sociedade. Na mitologia mesopotâmica, por exemplo, os deuses que possuíam essas qualidades combinadas eram frequentemente retratados como os guias das civilizações, responsáveis por trazer a ordem ao caos. A escolha de representar essas mentalidades através de animais também é significativa. As culturas antigas reconheciam que os animais possuem características simbólicas poderosas. A águia, com sua capacidade de voar alto e ver o mundo de cima, representa uma perspectiva elevada, enquanto a serpente, que rasteja pela terra, simboliza a conexão com os segredos ocultos da natureza. Quando essas duas figuras se combinam, formam um arquétipo completo de liderança e sabedoria. Portanto, a interpretação dos símbolos de serpente e águia vai além da simples iconografia. Eles revelam uma compreensão sofisticada de que, para liderar e construir civilizações duradouras, era necessário mais do que força física ou militar. Era preciso também sabedoria espiritual e uma visão clara do mundo. As civilizações antigas entendiam essa dualidade e a expressavam de maneira simbólica, nos mostrando que a verdadeira liderança surge da combinação desses dois aspectos fundamentais. A história dos Anunnaki é um dos mistérios mais intrigantes da antiguidade. Esses seres, descritos nas tábuas cuneiformes da antiga Mesopotâmia, são frequentemente retratados como deuses que vieram dos céus para ensinar os seres humanos. Acredita-se que eles tenham desempenhado um papel crucial no desenvolvimento das primeiras grandes civilizações, trazendo consigo conhecimentos avançados em agricultura, astronomia, engenharia e até leis. Embora a veracidade histórica desses relatos seja debatida, sua influência no imaginário coletivo e no simbolismo das culturas antigas é inegável. Os Anunnaki são frequentemente retratados em murais e artefatos segurando a pinha e a bolsa,
símbolos de conhecimento e ferramentas para construir civilizações. Esses deuses não apenas guiaram os humanos, mas também influenciaram diretamente o modo como as sociedades se estruturaram. A mitologia conta que eles criaram reis e líderes à sua imagem e semelhança, instruindo-os a governar com sabedoria e força. Muitos estudiosos acreditam que essa linhagem de reis, chamados de Nefilim, era vista como descendentes diretos dos Anunnaki, recebendo privilégios especiais e acesso ao conhecimento sagrado. Além disso, os Anunnaki parecem ter sido fundamentais na organização social. As tábuas cuneiformes, como o Código de Hammurabi, revelam que as leis e normas sociais eram frequentemente ditadas pelos deuses ou inspiradas por eles. Isso sugere que os Anunnaki foram mais do que apenas figuras mitológicas. Eles eram vistos como legisladores e mentores, ensinando os seres humanos como estruturar uma civilização. O fato de que as leis e ensinamentos associados a eles sobreviveram por milênios reforça sua importância na formação das primeiras sociedades organizadas. Um dos aspectos mais interessantes sobre os Anunnaki é a dualidade em sua representação. Enquanto algumas histórias os pintam como benéficos e sábios, trazendo avanços e prosperidade, outras tradições sugerem que eles também eram seres de controle e poder, impondo sua vontade sobre a humanidade. Essa ambivalência reflete a complexidade dos deuses na mitologia mesopotâmica, que nem sempre eram exclusivamente bons ou maus, mas, em vez disso, representavam uma mistura de influências sobre o destino humano. A influência dos Anunnaki não se restringe apenas à Mesopotâmia. Existem paralelos em outras culturas antigas, como no Egito e na América Central, onde encontramos deuses semelhantes que trouxeram conhecimento para os humanos. Isso sugere que os Anunnaki, ou sua mitologia, podem ter influenciado uma ampla gama de civilizações. A conexão entre esses seres e o surgimento de civilizações avançadas é uma questão que continua a fascinar estudiosos e entusiastas da história. Por fim, a influência dos Anunnaki não é apenas um eco do passado, mas também uma reflexão sobre como as culturas antigas viam a divindade e o poder. Eles não eram apenas deuses distantes e inatingíveis, mas figuras envolvidas diretamente na vida cotidiana, na política e na evolução da humanidade. Eles nos ensinam que o poder divino era visto como algo que moldava o curso da história humana de forma tangível, e seu legado ainda reverbera nas lendas e mitos que moldaram a civilização. Ao longo da história humana, a águia e a serpente surgem como símbolos poderosos e recorrentes em várias culturas. Esses dois animais, frequentemente vistos como opostos, carregam uma carga simbólica que vai além do simples reino animal, representando conceitos profundos de poder, espiritualidade e transformação. Em muitas mitologias, eles são retratados como figuras que, de alguma forma, conectam o homem ao divino e à sabedoria espiritual, oferecendo uma visão mais ampla sobre os desafios e as complexidades da vida humana. A águia, em particular, sempre foi associada ao poder, à liberdade e à visão elevada. Na Roma antiga, o símbolo da águia era usado pelos imperadores para representar seu domínio sobre o império e a vastidão de suas conquistas. Do alto, a águia vê tudo, simbolizando o governo soberano, que tudo observa e tudo controla. Na Mesopotâmia, a águia também aparece nas representações de Ninurta, um deus guerreiro, associada ao poder militar e à capacidade de manter a ordem através da força e da autoridade. Por outro lado, a serpente é frequentemente associada à sabedoria, ao conhecimento oculto e à regeneração. No Egito, o símbolo da serpente estava profundamente entrelaçado com a realeza e o poder espiritual, como podemos ver na coroa dos faraós, onde a cobra Uraels representava a proteção divina e a iluminação espiritual. Na mitologia mesoamericana, a serpente emplumada, Quetzalcoatl, era um símbolo de sabedoria e da união entre o céu e a terra, transcendendo a simples ideia de animal para se tornar um emblema de ascensão espiritual. O interessante é que, embora águia e serpente possam parecer símbolos opostos, a primeira é associada ao poder físico e a segunda ao conhecimento espiritual. Elas frequentemente aparecem juntas em mitologias antigas, simbolizando uma dualidade complementar. A famosa imagem asteca da águia, segurando uma serpente, por exemplo, representa o equilíbrio
entre a força física e a sabedoria espiritual. Um equilíbrio que era essencial para a liderança eficaz e para a sobrevivência de uma civilização. Essa dualidade de significados também se reflete na Bíblia, onde a serpente é associada à tentação e ao pecado original. Mas, em outras passagens, ela é vista como símbolo de cura, como no caso de Moisés erguendo a serpente de bronze no deserto para curar o povo de Israel. Isso nos mostra que os símbolos de águia e serpente podem assumir múltiplas camadas de significados dependendo do contexto, e que suas associações com o bem ou o mal não são fixas, mas sim mutáveis conforme a cultura e a época. Ao longo da história, a águia e a serpente continuam a ser usadas em representações artísticas, em brasões e símbolos nacionais. A águia é um dos emblemas mais conhecidos, presente em escudos e bandeiras ao redor do mundo, enquanto a serpente, embora menos visível, permanece como um símbolo forte em práticas esotéricas e espirituais. Essas figuras animalescas, quando estudadas profundamente, revelam não apenas a visão das civilizações antigas sobre o poder e a espiritualidade, mas também sobre como esses conceitos se entrelaçam e se equilibram ao longo da vida humana. Nas civilizações antigas, o conhecimento era muitas vezes restrito a uma pequena elite, composta por sacerdotes e magos, que detinham o poder de decodificar e interpretar os símbolos sagrados. Esses indivíduos eram vistos como intermediários entre os deuses e os homens, guardiões de segredos profundos que moldavam o curso das civilizações. A eles eram confiados os significados ocultos de símbolos como a pinha e a bolsa, e eles desempenhavam um papel central na preservação e transmissão desse conhecimento para as gerações futuras. Esses sacerdotes e magos não apenas serviam como intérpretes dos símbolos, mas também como conselheiros dos reis e líderes, influenciando decisões políticas e sociais. Na Mesopotâmia, por exemplo, os sacerdotes ocupavam uma posição de poder significativa, orientando os reis em suas ações e usando os símbolos sagrados como parte de rituais e cerimônias que visavam garantir o favor dos deuses. Através do controle desse conhecimento simbólico, eles mantinham sua autoridade espiritual e política sobre a população. O conhecimento desses símbolos não era acessível a todos. Era necessário passar por um rigoroso treinamento espiritual e intelectual para se tornar um sacerdote ou mago. E apenas os mais preparados recebiam o privilégio de conhecer o verdadeiro significado dos símbolos. A pinha, por exemplo, era muito mais do que um simples adorno. Ela representava a sabedoria espiritual e a conexão com o divino. Somente aqueles que ocupavam as camadas mais altas do sacerdócio podiam compreender completamente seu significado e aplicá-lo nos rituais e cerimônias que regiam a vida da comunidade. Outro aspecto importante do papel dos sacerdotes era a preservação do conhecimento. Em muitas civilizações antigas, as tradições eram transmitidas oralmente ou registradas em tábuas de argila ou pedra, como as tábuas cuneiformes da Mesopotâmia. Os sacerdotes eram responsáveis por assegurar que o conhecimento simbólico não fosse perdido ou mal interpretado. Isso incluía manter a pureza dos símbolos, evitando que seus significados fossem corrompidos ou banalizados ao longo do tempo. Com o passar dos séculos, muitos desses significados se perderam ou foram deturpados. À medida que as civilizações antigas caíram e novos impérios surgiram, o papel dos sacerdotes e magos mudou, e o acesso ao conhecimento sagrado se tornou mais restrito ou foi reinterpretado por novas culturas. No entanto, ainda existem vestígios desse conhecimento nos textos antigos e nos símbolos que sobreviveram até os dias de hoje, como a pinha no Vaticano, que continua a ser um enigma que muitos tentam decifrar. Os sacerdotes e magos dessas antigas culturas desempenharam um papel fundamental na preservação de um sistema de conhecimento que ia além do mundo material. Eles compreendiam que os símbolos não eram meros ornamentos ou decorações, mas portas para um entendimento mais profundo da natureza da existência e da conexão entre o homem e o divino. Ao estudarmos seus papéis, podemos começar a desvendar os significados que eles mantinham em segredo e que ainda hoje ecoam nas tradições esotéricas e religiosas. Göbekli Tepe, na Turquia, é um dos sítios arqueológicos mais fascinantes do mundo, revelando segredos sobre o início da civilização humana. Descoberto em 1995, este templo astronômico mudou completamente nossa compreensão sobre as sociedades antigas.
datado de cerca de 11.600 anos atrás, Göbekli Tepe é anterior ao que costumamos associar com o surgimento da agricultura e das primeiras cidades. O mais intrigante é que o local foi intencionalmente enterrado, o que levanta ainda mais questões sobre seu propósito e a natureza de sua construção. Os pilares de Göbekli Tepe, esculpidos em forma de T, são impressionantes, pesando várias toneladas e cobertos por representações de animais e símbolos, incluindo a enigmática bolsa. O pilar 43, em particular, é o mais famoso e exibe uma variedade de figuras que intrigam arqueólogos e estudiosos. Entre os símbolos gravados, vemos o que muitos acreditam ser uma representação de um cometa ou um asteroide, cercado por animais como abutres e escorpiões, o que sugere que o local pode ter servido como um observatório astronômico para mapear os céus e eventos cósmicos significativos. O simbolismo em Göbekli Tepe vai além das imagens astronômicas. A presença das bolsas esculpidas nas pedras sugere que este local era muito mais do que um mero templo religioso. Ele pode ter sido um centro de conhecimento, onde os antigos sacerdotes se reuniam para estudar os segredos do cosmos e da natureza. O fato de que este local foi deliberadamente enterrado indica que seus construtores tinham um profundo respeito por ele, talvez tentando preservá-lo para futuras gerações, ou protegê-lo de uma catástrofe iminente que eles previram através de seus estudos celestiais. Uma das questões mais intrigantes sobre Göbekli Tepe é como ele foi construído. De acordo com a narrativa arqueológica tradicional, as sociedades que viveram naquela época eram compostas por caçadores-coletores nômades. A construção de um complexo tão sofisticado e monumental, que exigiria planejamento e uma força de trabalho organizada, contradiz essa visão. Isso sugere que esses povos tinham um conhecimento mais avançado do que supomos, e que estavam à beira de uma transição para uma vida mais sedentária, marcada pelo surgimento da agricultura e das primeiras vilas permanentes. O estudo de Göbekli Tepe também nos leva a questionar como os antigos entendiam o céu e sua relação com a terra. A precisão com que os pilares estão alinhados com eventos astronômicos importantes sugere que os habitantes de Göbekli Tepe tinham um conhecimento detalhado dos movimentos das estrelas e dos ciclos cósmicos. Esse entendimento talvez estivesse conectado às suas crenças religiosas, nas quais o céu e os eventos celestiais desempenhavam um papel fundamental na vida diária e nas práticas espirituais. Göbekli Tepe é mais do que uma maravilha arqueológica. É um portal para o nosso passado mais remoto. Um testemunho de que, mesmo há milhares de anos, os seres humanos já estavam em busca de respostas sobre sua origem e lugar no universo. Ao desvendar os mistérios deste templo, podemos não apenas aprender mais sobre as civilizações antigas, mas também sobre nós mesmos e nossas próprias raízes espirituais e intelectuais. A Mesopotâmia, conhecida como o berço da civilização, é uma das regiões mais ricas em termos de cultura, religião e simbolismo. Lá, os símbolos não eram meramente decorativos. Eram representações profundas das crenças, dos poderes e das divindades que moldavam a vida cotidiana. Cada detalhe nas esculturas e nos textos cuneiformes tinha um propósito e um significado profundo, servindo para conectar o mundo físico ao espiritual. A religião era central na vida mesopotâmica, e o simbolismo desempenhava um papel essencial na compreensão da ordem cósmica e terrena. Um dos principais símbolos da Mesopotâmia é a pinha, frequentemente vista nas mãos dos deuses Anunnaki. Para os mesopotâmicos, essa pinha representava muito mais do que um simples ornamento. Ela simbolizava a transmissão de sabedoria e o controle sobre a vida espiritual. Nas mãos dos deuses, a pinha era um ícone de iluminação, a chave para o despertar da consciência humana. Isso é evidente nos murais, onde as figuras divinas estão sempre retratadas em um gesto de oferta, quase como se estivessem transmitindo algo grandioso aos seres humanos. Além da pinha, o símbolo da bolsa é outro ícone fascinante que aparece na Mesopotâmia. Nas representações dos Anunnaki, essa bolsa parece carregar segredos e ferramentas essenciais para a criação e a manutenção da civilização. Isso sugere que os mesopotâmicos viam esses símbolos como ferramentas espirituais e materiais, um equilíbrio entre o poder terreno e o celestial. A religião mesopotâmica era, portanto, intrinsecamente ligada ao conceito de ordem divina, com os deuses agindo como mestres arquitetos que moldavam a realidade humana. A dualidade entre poder e sabedoria
refletida nos símbolos da águia e da serpente, também desempenhava um papel crucial na religião mesopotâmica. Ninurta, o deus da guerra, é frequentemente retratado com cabeça de águia, representando o poder militar e a autoridade. No entanto, os símbolos de serpentes, vistos em várias divindades, remetiam ao conhecimento oculto e à sabedoria espiritual, revelando uma crença de que o verdadeiro poder vinha do equilíbrio entre a força física e a sabedoria interior. Isso ecoava nas práticas religiosas mesopotâmicas, onde tanto a guerra quanto a espiritualidade eram celebradas como caminhos para a ascensão. Outro símbolo importante na religião mesopotâmica era a árvore da vida, muitas vezes representada ao lado de deuses e reis. Ela simbolizava a criação, o equilíbrio e a eternidade, estando intimamente conectada com a ideia de que os deuses eram responsáveis por manter a harmonia do cosmos. A árvore da vida também representava o ciclo contínuo de nascimento, morte e renascimento, refletindo as crenças mesopotâmicas sobre a imortalidade da alma e o papel central dos deuses na manutenção da ordem universal. Por fim, é importante entender que a religião e o simbolismo na Mesopotâmia não eram vistos de maneira separada. Eles eram parte de uma rede complexa de crenças que orientava a vida política, social e espiritual do povo. Cada símbolo carregava uma mensagem, e os sacerdotes, detentores desse conhecimento, eram os responsáveis por transmitir e interpretar essas mensagens para o povo. Compreender esses símbolos é essencial para decifrar o complexo e fascinante universo religioso da Mesopotâmia, onde o divino e o humano se encontravam em uma dança cósmica. A história das civilizações antigas está repleta de referências a catástrofes globais que moldaram o destino da humanidade. Muitos mitos e lendas falam de grandes inundações, quedas de meteoros e eventos cósmicos devastadores que varreram culturas inteiras. No entanto, quando analisamos esses relatos à luz dos símbolos deixados para trás, começamos a perceber que esses eventos não eram vistos apenas como desastres naturais, mas como parte de um ciclo cósmico maior, que conectava o céu e a terra de maneiras profundas e significativas. Uma das culturas que mais enfatizou a relação entre o céu e a terra foi a mesopotâmica. Suas divindades e mitos estavam profundamente conectados a eventos cósmicos, e muitos de seus templos, como o famoso zigurate, eram construídos como observatórios celestes. Eles acreditavam que os deuses se comunicavam através dos corpos celestes e que os eventos no céu, como eclipses, alinhamentos planetários e meteoros, eram sinais de mudanças iminentes ou até de catástrofes. O papel dos sacerdotes era interpretar esses sinais e preparar a civilização para os eventos que estavam por vir. Göbekli Tepe é um exemplo fascinante de como uma antiga civilização poderia estar ciente dessas influências cósmicas. A estrutura em si, com seus pilares alinhados a eventos astronômicos, sugere que os habitantes estavam profundamente preocupados com o céu e o que ele poderia lhes dizer. Um dos símbolos mais enigmáticos esculpidos em Göbekli Tepe é a representação de um cometa, que muitos acreditam estar conectado a um evento catastrófico que teria mudado a história da Terra. Esse tipo de representação sugere que essas civilizações não apenas registravam eventos cósmicos, mas também tentavam prever ciclos de destruição e renascimento. A teoria de que a Terra passa por ciclos de catástrofes a cada 12.000 anos é amplamente discutida entre estudiosos alternativos. Esses ciclos são marcados por grandes cataclismos, como inundações e terremotos, que redesenham o mapa do planeta e destroem civilizações inteiras. Muitos acreditam que os símbolos deixados por culturas antigas, como as bolsas e pinhas, estavam conectados a esse conhecimento. Eles poderiam ter sido usados para registrar essas catástrofes ou para preparar futuras gerações para os eventos que inevitavelmente ocorreriam. Outro exemplo desse tipo de simbologia está nas pirâmides do Egito, que, segundo algumas teorias, foram alinhadas com as estrelas para registrar não apenas o tempo, mas também grandes eventos cósmicos. Muitos acreditam que as pirâmides poderiam ter sido construídas como uma forma de proteger o conhecimento sobre esses ciclos cósmicos e catástrofes. Os egípcios, assim como os mesopotâmicos, tinham uma compreensão profunda da relação entre o céu e a terra, e usavam essa sabedoria tanto para guiar suas sociedades quanto para prever possíveis desastres. Portanto,
As influências cósmicas e as catástrofes globais não eram apenas lendas ou mitos sem base. Elas faziam parte de um ciclo maior, que civilizações antigas pareciam entender e tentar registrar de forma simbólica. Esses eventos, embora devastadores, eram vistos como parte do equilíbrio universal, onde destruição e criação andavam de mãos dadas. Ao estudarmos esses símbolos e suas conexões com o cosmos, podemos começar a entender como essas culturas antigas viam o mundo e como elas tentavam prever e se proteger dos cataclismos que sabiam que viriam. A pinha, como já mencionado, é um símbolo profundamente enraizado em várias culturas ao redor do mundo, mas sua conexão com a glândula pineal e o terceiro olho traz uma camada adicional de significado. Na tradição espiritual, a glândula pineal, localizada no centro do cérebro humano, é frequentemente associada à capacidade de percepção além do físico, conectando o indivíduo ao divino. Essa glândula, em formato curioso que se assemelha a uma pinha, é vista como o centro da intuição, da iluminação e da consciência espiritual. No hinduísmo, esse conceito é claramente representado no Ajna Chakra, também conhecido como o terceiro olho. Esse chakra, localizado na testa, é o centro da percepção espiritual e da sabedoria. A ativação desse chakra permite que o indivíduo enxergue além das limitações da realidade material, abrindo a mente para um entendimento mais profundo do universo e de si mesmo. É essa capacidade de ver além que a pinha simboliza em várias culturas, servindo como um emblema de iluminação espiritual. Os egípcios antigos também associavam a pinha a conceitos espirituais elevados. Eles acreditavam que o despertar da consciência espiritual estava ligado à ativação da glândula pineal, representada em muitos de seus símbolos religiosos. Na tradição esotérica egípcia, a pinha é frequentemente associada ao olho de Horus, um poderoso símbolo de proteção, cura e sabedoria. O olho de Horus, assim como o terceiro olho no hinduísmo, representava a capacidade de ver além do físico e acessar o conhecimento divino. Essa conexão entre a pinha e o terceiro olho não é apenas uma teoria espiritual. Nos dias de hoje, muitos estudiosos e cientistas estão começando a investigar o papel da glândula pineal no cérebro humano e como ela pode influenciar estados de consciência elevados. A glândula pineal é responsável pela produção de melatonina, um hormônio que regula os ciclos de sono e vigília, mas também está envolvida em experiências de percepção alterada, como sonhos lúcidos e meditação profunda. Isso reforça a ideia de que a pinha, tanto no corpo quanto como símbolo, está diretamente conectada à nossa capacidade de acessar níveis mais profundos de consciência. O Vaticano, por sua vez, reforça essa conexão ao exibir uma enorme escultura de uma pinha em sua praça central. Além disso, a pinha esculpida no bastão do Papa é um símbolo poderoso que sugere uma conexão entre a sabedoria espiritual e o controle terreno da Igreja. Isso nos leva a questionar até que ponto as instituições religiosas possuem um entendimento mais profundo dos símbolos esotéricos e como utilizam esse conhecimento na organização espiritual e política. A relação entre a pinha, a glândula pineal e o terceiro olho nos leva a refletir sobre o que significa alcançar a iluminação espiritual. Para muitas culturas, a ativação desse olho interior é o auge da jornada espiritual, permitindo que o indivíduo compreenda sua verdadeira natureza e seu lugar no cosmos. Ao observarmos o simbolismo da pinha, tanto em textos antigos quanto em representações modernas, podemos ver que esse conceito de iluminação transcende fronteiras culturais e religiosas, apontando para uma verdade universal sobre o despertar da consciência. A ideia de que civilizações antigas receberam influências externas é uma teoria que tem ganhado força ao longo dos anos, especialmente entre estudiosos de teorias alternativas. Essa hipótese sugere que civilizações como a egípcia, a mesopotâmica e a olmeca podem ter sido orientadas ou diretamente influenciadas por seres com um nível avançado de conhecimento, seja extraterrestre ou divino. Os símbolos da pinha e da bolsa, frequentemente encontrados em representações dessas culturas, podem ser pistas dessa conexão, representando o conhecimento transmitido por essas entidades. A hipótese dos Anunnaki, deuses que vieram dos céus para compartilhar sabedoria com a humanidade, é um dos principais exemplos dessa teoria. Segundo textos antigos, esses seres não apenas ensinaram os humanos sobre agricultura, astronomia e engenharia,
mas também guiaram o desenvolvimento das primeiras grandes civilizações. O simbolismo da pinha, frequentemente associado a eles, sugere que o conhecimento espiritual e científico era algo que eles controlavam e transmitiam seletivamente à humanidade, dando origem a sociedades altamente organizadas e sofisticadas. Além da Mesopotâmia, a presença de influências externas pode ser vista em outras culturas, como no Egito. As pirâmides e outros monumentos egípcios, construídos com precisão e alinhados com corpos celestes, sugerem um nível de conhecimento astronômico avançado. Muitas teorias sugerem que os egípcios poderiam ter sido orientados por seres com uma compreensão superior do cosmos, que os ajudaram a construir esses monumentos como parte de um plano maior para mapear os ciclos cósmicos e catástrofes. Na América Central, os olmecas também nos apresentam símbolos enigmáticos, como as gigantescas cabeças esculpidas e as representações de deuses segurando bolsas. Esses símbolos são frequentemente comparados aos encontrados em culturas do outro lado do mundo, como a mesopotâmica, sugerindo uma possível conexão entre essas civilizações. A semelhança entre esses símbolos e a aparente falta de uma explicação plausível para como esses povos desenvolveram conhecimentos tão avançados leva muitos a acreditar que eles poderiam ter recebido orientações de uma fonte comum. Outro ponto importante dessa teoria é a presença de figuras híbridas em várias culturas antigas, como humanos, com cabeças de animais ou serpentes. Essas representações, embora frequentemente interpretadas como meras figuras mitológicas, podem ser evidências de que esses povos acreditavam que seus deuses ou influenciadores não eram totalmente humanos, mas possuíam características divinas ou extraterrestres. Isso reforça a ideia de que as civilizações antigas acreditavam que sua sabedoria vinha de uma fonte externa, que estava acima da compreensão humana comum. No final, a ascensão dessas civilizações sob influência externa não é apenas uma questão de tecnologia ou arquitetura avançada. É também uma questão espiritual, onde o conhecimento transmitido por esses seres moldou não apenas a infraestrutura material, mas também as crenças e os sistemas de poder dessas culturas. Ao analisarmos o simbolismo da pinha e da bolsa, podemos ver que essas culturas acreditavam que estavam em contato com algo maior, uma força ou uma inteligência que os guiava para além do que seria possível alcançar sozinhos.